A primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi para uma turma de quinta série. Eu lembro que eu estava na faculdade nessa época, devia ser o ano de 99, por aí. Faz tempo. Mas eram crianças bem indomáveis e eu vi ali naquele momento que não bastava eu dominar a matemática que eu estava vendo na faculdade. Era preciso algo mais. Minha primeira experiência em sala de aula foi fantástica. No momento que eu percebi que eu estava ministrando uma aula para um grupo pequeno, aquele momento foi através de um projeto, mas eu percebi que eu estava repassando o que eu havia aprendido. Então, aquele instante que os alunos estavam me observando, que estavam me admirando, eu senti que eu estava me tornando uma professora. Então, eu estava já repassando o meu aprendizado. E aquele momento, para mim, foi bastante significativo, foi uma grande satisfação para mim como professora, ou como futura professora. Comecei muito cedo, aos 13 anos de idade. E ensinando não o que ensino hoje, mas sim língua portuguesa. Eu tinha saído de um seminário, tinha estudado português, latim, francês, inglês e alemão, e aí um dos diretores do colégio onde eu estudava me sondou para saber se eu não me interessava de ensinar português. E eu, um abestado velho de 13 anos, peguei corda e entrei. Foi a primeira experiência, devo dizer que foi a mais sublime. Era uma escola noturna gratuita para adultos que trabalhavam durante o dia, adultos carentes trabalhavam durante o dia, e me comoveu bastante porque eu percebia neles o cansaço de um dia de trabalho, mas quando eles chegavam, a sede, a ânsia de aprender era tão grande que isso fazia com que eu, apesar de não ter experiência, quisesse transmitir para eles o que eu tinha aprendido já. A experiência que eu tive até agora, primeiro me chamaram na escola, fui lá. E a primeira coisa que eles me falaram logo foi: você tem experiência em sala de aula? E aí quando eu falei que não tinha, a coisa já começou a complicar. Bom, eu acho que o estágio curricular é uma das etapas importantes na formação dos futuros professores. É o momento em que os estudantes se deparam e se confrontam com a prática daquilo que viram na teoria na sua formação. Então é o momento onde eles vão verificar e avaliar a teoria que foi trabalhada, que foi discutida com a prática que existe na sala de aula. É o momento onde eles podem comparar exatamente o que fala a teoria do ensinar e do aprender e como a prática dos professores que já são docentes, estão na sala de aula, como eles desenvolvem essa prática. Então é um momento para o estudante observar a teoria e confrontar essa teoria com a prática, para ver o que de bom a teoria apresenta, para ver o que a prática dos professores apresentam e poder, a partir daí, formular a sua própria ação, a sua própria percepção de como deve ser a sua prática enquanto professor. É um momento onde ele vai ter condição de fazer essa avaliação, porque ele vai ver efetivamente o trabalho docente em sala de aula. Vai poder vivenciar o ambiente da escola, vai poder vivenciar a relação do professor com os estudantes, vai poder vivenciar essa relação do conhecimento do professor, do conhecimento dos estudantes, e isso é fundamental para a formação dos futuros professores. Bom, o PAFO é um programa, é um Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Que tem como órgão de fomento a CAPES, ligada ao Ministério da Educação. O PAFO ele existe desde 2009. É um programa que tem período para iniciar, que foi em 2009, e um período para
término dele, que é, segundo a CAPES ainda, 2014. E o PAFO, ele vem tentar solucionar uma anomalia na educação brasileira, que segundo dados do INEP, 76, esses números não são tão seguros assim, mas uma média de 72, 76% dos professores de educação básica aqui no Brasil, eles estão dando aula fora da sua formação inicial ou sem nenhuma formação. Então, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos até o ano de 2014 para equacionar esse grande problema. O PAFO é um programa que tem enquanto parceria os estados e municípios e também as instituições de ensino, tanto federal, estadual, municipal e até mesmo particulares. Então a CAPES está aberta a todas essas instituições para que dentro desse prazo ela consiga então equacionar esse problema. O cenário atualmente ele está degradante. Nós percebemos que os alunos eles não estão querendo aprender, mas o entusiasmo do professor pode modificar tudo isso. A atração nas suas aulas, as suas aulas diversificadas, apresentar a matemática de uma maneira totalmente diferente, conhecida por eles. Então, isso torna o professor motivador para os alunos, como também nós nos sentimos mais motivados. Mas o professor precisa também ser motivado pelos alunos e pela direção da escola. Para isso, o que necessita de espaço, de material. A experiência de substituir foi interessante. Eu estava pela primeira vez, não, porque teve as experiências do PIBID, de estágio e outros trabalhos que eu desenvolvi ao longo da faculdade. Mas, de certa forma, eu estava assumindo a sala. Era só eu, não tinha nenhum professor junto para dar um apoio nem nada. Então, primeira vez. Eu gostei bastante da experiência, foi interessante. Algumas dificuldades apresentadas que eu percebi em relação a, por você ser substituta, você não é a professora regente, então os alunos já ficam, só vem hoje mesmo, né, para bagunçar. Eu acho que o estágio cumpre esse duplo papel, né, de possibilitar os estudantes a terem um pouco mais de experiência a partir da observação que eles terão de outros professores, né, de professores que já têm uma certa vivência de sala de aula, de professores que já têm uma estrada, já têm um caminho percorrido. E também aperfeiçoa o professor no sentido de que ele vai também olhar para si como professor. Ele também vai olhar para a sua prática, ele também vai ter a possibilidade de avaliar se a sua prática, porque toda prática é fruto de uma convicção pedagógica que você tem, se essa prática que ele tem, se essa convicção que ele tem, se ela está de acordo com as necessidades que a escola contemporânea, com a escola de hoje exigem. A nossa experiência, ela parte da teoria da sala de aula para a prática do professor em sala de aula, não é assim? No PAFO, nós temos um público muito diferenciado, porque são professores do ensino do município ou do estado. Com esse público, nós temos o inverso. Nós partimos muitas vezes da prática dele para a nossa teoria, é uma adequação inversa. Então, na verdade, isso mexeu com as estruturas de alguns cursos da própria universidade. Porque ele já tem, na verdade, uma experiência em sala. Ele já vem desenvolvendo a sua prática, a sua praxis em sala de aula. E quando nós recebemos esse aluno formado de uma certa maneira. É difícil ser professor nos dias atuais. Mas se você ensinar com prazer, realmente se você tem o dom de ser professor, você aguenta. Porque a realidade, como muitos professores veteranos repassam para nós como iniciantes, que eu tenho apenas 1 ano de experiência em sala de aula, que as coisas estão piorando com o passar do tempo. Mesmo a tecnologia sendo mais avançada, mesmo laboratório chegando na escola, livro didático de todas as disciplinas, mas muitos dos alunos que realmente não querem. O estágio favorece essa perspectiva. É o momento onde o estudante tem um choque de realidade, porque ele sai da sala de aula, sai da condição de estudante, simplesmente, passa a ser um observador e passa a também exercer uma prática.
né? Ele passa, a partir do estágio, exercer a sua própria prática como docente. Então é um momento muito significativo, que deve ser reforçado nos cursos, que deve ser bem planejado e que deve contribuir significativamente para novas práticas. Pensem bem antes, até mesmo de entrarem na faculdade, né? Às vezes a gente cursa a faculdade e não sabe direito onde aquilo vai te levar. E depois que você entra, você às vezes tem medo de sair porque acha que está jogando tempo fora. E eu diria que não, acho que a gente não deve ter medo de mudar se achar que é necessário. Mas se você resolve continuar, eu acho que é muito gratificante, né? Saber que aquela profissão que você escolheu, além de ser a sua profissão, você está ajudando outras pessoas. Eu acho que se cada um tivesse essa consciência de que a profissão de professor vai além de ser só aquilo que te faz ganhar o sustento, certamente a gente teria jovens melhores formados. Eu costumo até dizer em sala de aula que o divisor de águas, a pergunta que tem que ser respondida por quem pretende ser professor é se consegue amar os seus alunos. Se você conseguir amar os seus alunos, vá em frente. Muito possivelmente você vai ser um bem-sucedido professor. Mas se você não conseguir amar, então desista, procure outra coisa para fazer, porque será uma catástrofe se não amar os seus alunos.